Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que mais uma vez estão conosco. Desta vez, nesta manhã de sexta-feira, né? Hoje, dia 18 de dezembro de 2020. Estamos bem próximos aí ao final de mais um ano, né, irmãos? Estamos a menos de uma semana do Natal, né? Ou a uma semana do Natal, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos louvando a Deus e nesta semana o Senhor nos deu aqui essa estratégia, vamos dizer assim, essa ideia, né? De fazermos essa jornada especial de Natal com Cristo, né? Uma jornada espiritual, vamos dizer assim, né? Como nós fizemos na Páscoa desse ano, nós fizemos a jornada da Páscoa com Cristo e estamos também fazendo a jornada de Natal com Cristo. E por que a gente faz essa jornada, né, gente? Entre outras razões, para nós, para a gente não ficar apenas nessa época, né, pensando em presente, né? Não que presentes não sejam bons, Opa! Né? Ontem mesmo nós já ganhamos dois, né, Simone? Ontem nós ganhamos já um chocotone, né, da Cacau Show, né, do Antônio e da Karen. Ganhamos a irmã Fátima, né, nos presenteou também com vários presentes lá, tal. Amém. Então a gente gosta de ganhar presente, né? Mas às vezes as pessoas ficam tão assim envolvidas, né, com essa coisa de presente, de Papai Noel, de árvore de Natal, né? De enfeites, de presentes, que esquecem a verdadeira razão, o verdadeiro motivo do Natal, né? Então a gente faz essa jornada, uma jornada espiritual, para a gente se voltar para as coisas espirituais, né? Para a gente se voltar para a palavra de Deus, para a gente lembrar qual que é o significado, qual que é a razão, né? De ser, de existir do Natal, tá bom? Então é por isso que nós estamos aí juntos nessa jornada, né? Eu já vou adiantar aqui que a gente precisou fazer uma pequena mudança na nossa programação. Então amanhã, sábado, nós não teremos a live como estava programado, né, a princípio, tá, gente? Eu vou explicar no final, tá? Por que a gente não vai poder ter a live amanhã. É por uma causa muito boa, por um motivo muito bom. Depois eu vou falar pro pessoal. Mas a gente vai fazer a live hoje e depois no domingo, né, já o encerramento então dessa jornada, no domingo às 10 horas da manhã, no culto de Natal, ali na nossa igreja, Avivamento Bíblico no Tucuruvi, tá bom? Então é isso daí, já temos aqui várias pessoas conosco. Eu vou ler aqui rapidamente o nome das pessoas que deixaram um comentário, tá? Então se você ainda não deixou o seu comentário, deixe aí um comentário, escreva aí o seu comentário, curta, né? Curta aí a live, dá um joinha aí, manda um coraçãozinho pra gente aí. Se puder, compartilhe, né? Para que outras pessoas sejam alcançadas, tá? Então olha quem já mandou aqui uma mensagem pra gente. O Jacob, né? Meu querido irmão e aluno lá de Brasília, que nos acompanha sempre. A irmã Ana Félix, que estava conosco ontem à noite, né? A irmã Beth Celotti está aqui dando bom dia, né? Deixa eu ver quem mais. Espera aí, vou ver quem comentou, né? A irmã Angelina está aqui, com certeza com o Aimone. Bom dia. A Zoraia Conceição também, nossa companheira aqui, né? Sempre. Deixa eu ver quem mais, espera aí. A Joana Dark Beraldo também, a Cláudia Oquida, a Lu Lousada, Lu com H, hein? Lu Lousada. Irmão Mesaque Borges também está com a gente, Mesaque.
Maria Lourdes, né, irmã Lourdes, quem mais? Quem mais comentou? Quem mais deixou aqui um bom dia pra gente? A Eutália Santos, né? Também, deixa eu ver quem mais, Andréia Alcântara, José Reis, Elisa Mantuanelli, Miriam Albano, quem mais? Jofa Danusa, né? Jofa Danusa Santim tá com a gente aqui. Eles são da igreja da Bíblico de Chapecó. Olha aí que beleza. Chapecó é Santa Catarina, né? Sim, Simone? Santa Catarina, né? Terra boa. Então tá aí, ó, o pessoal lá da nossa igreja do Avivamento Bíblico de Chapecó tá com a gente aqui, né? Legal, a Carla Graça também tá com a gente, tá dando a paz do Senhor aqui, tá? Então é isso aí, gente, fiquem conosco. Hoje nós vamos continuar falando aqui dos textos bíblicos que falam sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, amém? Deixa o seu comentário aí, curte aí a nossa live, compartilha, tá bom? Estamos aí esperando a sua mensagem para nós, ok? Então, vou passar aqui para Simone e nós vamos dar sequência aqui, ó. A Zelina Ribeiro também já deixou bom dia pra gente aqui, vamos lá. Amém, vamos louvar ao Senhor, amém? Santa, de estrelas brilhantes, o Salvador
Amém, amém, graças a Deus. Bom dia aí a todos os irmãos e irmãs que foram chegando aí, né, durante o momento dessa linda música aqui que a Simone cantou, né? Essa é uma versão diferente, né, Simone? Tem várias versões. eu lembro da Simone cantando essa música em outra versão, né? É uma música linda mesmo, né? Que fala sobre o nascimento de Jesus. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. Nós estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook também, né? Então, por exemplo, olha, Maria Bernadette está com a gente aqui, dando bom dia, né? Deixa eu ver quem mais deixou uma mensagem pra gente de bom dia aqui, ó. Regina Amaral, nossa querida irmã, tá sempre com a gente também, né? Amém. Ela tá falando aqui que o cântico é lindo, né? É lindo mesmo. Deixa eu ver quem mais. A Iraci Martins também tá aqui com a gente. Quem mais? Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. A Eutália, não sei se eu já tinha falado. Já falou. A Eutália Santos, né? Enfim, também tá aqui com a gente. Os meus pais, né? O José Guedes, não sei quem que tá escrevendo aí, porque o perfil é José Guedes Cleusa Guedes, né? É o perfil dos dois, mas hoje é aniversário da minha mãe, viu, gente? Hoje é aniversário da minha mãe, né? Não vou dizer a idade que ela tá fazendo, né? Não, fala mas eu posso dizer o ano que ela nasceu, 1948. Aí vocês fazem as contas. Né? Mas a minha mãe, minha querida mãe, tá fazendo mais um ano de vida hoje. Amém. Parabéns, viu, mãe? Deus abençoe. Deus abençoe, te dê muitos anos de vida, muita saúde, né? Muita alegria, muita paz, né? Depois a gente vai ligar, né, para ela, para falar com ela, mas já fica aqui o nosso registro, né, do aniversário da minha mãe, né? A Zilda também tá com a gente, ó, a irmã Mary Echeverria, né, lá do Paraguai, tá com a gente aqui. Deixa eu ver quem mais deixou aqui. Bom dia. Acho que foram esses irmãos, né, que eu falei aqui, tá bom? A gente às vezes dá uma travadinha aqui no Facebook, mas volta. É só esperar um pouquinho que retorna. Muito bem, nós vamos então hoje ler o texto de Lucas. Abra aí a sua Bíblia, se você puder acompanhar com a gente, tá? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 1, ok? A Beatriz Laurindo também já está com a gente aqui. Bom dia para a Beatriz, né? Gente, é o seguinte, eu falei aqui no início, né? Como a nossa audiência é rotativa, deixa eu repetir aqui. Nós tivemos que fazer aí um pequeno ajuste na programação original que a gente tinha feito, né? A gente tinha planejado fazer as lives até amanhã, sábado, mas eu não vou poder fazer a live amanhã cedo, tá? No final eu vou explicar por quê, é por uma boa causa, tá bom? Então hoje a gente está fazendo a live e agora a próxima live, que é o encerramento dessa jornada espiritual, né, dessa jornada de Natal com Cristo, o encerramento vai ser no domingo às 10 horas da manhã, com o nosso culto presencial e online, realizado diretamente lá da igreja do Tucuruvi, ok? Amém. Muito bem, então Lucas capítulo 2, eu vou pedir para Simone então ler para a gente aqui o versículo 1, tá? Depois do versículo 1 você vai pular para o versículo 3 e depois vai para o versículo do versículo 3 ao 5, tá bom? Então vamos lá, versículo 1, depois do 3 ao 5. Vamos lá. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
Muito bem, gente. Então, quem está acompanhando essa jornada de Páscoa, né? Desculpa, dessa jornada de Natal, já estou fazendo confusão. Já está pulando para Páscoa. Quem está acompanhando essa jornada de Natal já percebeu que nós estamos lendo, né? Estudando aqui os textos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, né? Inclusive, a mensagem de domingo vai ser baseada no texto de Mateus, aquele texto que fala da visita dos reis magos, né, ao Senhor Jesus, tá? Mas hoje nós vamos olhar aqui para o texto de Lucas, né? E aqui, gente, olha, preste atenção, vamos ver aqui os detalhes aqui, né? O texto bíblico diz, então, que naqueles dias que Maria estava grávida, né? Naqueles dias, o imperador do Império Romano baixou um decreto ordenando que toda a população que estava debaixo, né, do domínio do Império Romano fizesse um recenseamento, um censo, né, um censo. Você já ouviu falar, aqui no Brasil, de vez em quando é feito o censo, tá certo? Só que naquele tempo, como que era realizado o censo, né? O recenseamento, tá? Naquele tempo, não ia uma pessoa, né, na sua casa, né? Eu me lembro que teve um ano que eu recebi a visita de um pesquisador, né, do IBGE, né, que fez um questionário comigo para fazer o censo. Era um ano que estava sendo feito o censo aqui no Brasil. E então eu recebi essa visita. Mas naquele tempo não. Naquele tempo, como que era feito o censo? As pessoas tinham que ir às suas cidades de origem, ou às cidades nas quais as suas famílias eram originárias, né? Então, por exemplo, como José e Maria, os dois, eles eram descendentes de Davi, a família de Davi era da cidade de Belém, tá? Belém, na Judéia, no sul ali de Israel. Mas José e Maria moravam no norte, eles moravam em Nazaré, tá? Então, para fazer esse recenseamento, para fazer esse censo, eles tiveram que fazer uma viagem de Nazaré, né, no norte, para Belém, no sul, tá? Porque aqui é importante a gente entender o seguinte, gente, olha que coisa impressionante, preste atenção nisso. Havia uma profecia no Antigo Testamento, né? Havia muitas profecias no Antigo Testamento sobre o nascimento do Messias, certo? E uma dessas profecias, eu não vou ler o texto aqui, mas se você quiser anotar aí, anote, depois você leia. Está no profeta Miqueias, tá? A gente tem um profeta lá no Antigo Testamento chamado Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nesse texto do profeta Miqueias, diz que o Messias iria nascer em Belém. Interessante isso, né, gente? O Antigo Testamento dá vários detalhes sobre o Messias, né? E um dos detalhes o Antigo Testamento já prediz, por exemplo, ontem nós falamos aqui que o profeta Isaías predisse que o Messias ia nascer de uma virgem, né? Essa é uma das profecias, né? São dezenas de profecias. E nós temos a profecia de Miqueias que diz o lugar, a cidade onde o Messias ia nascer. E a cidade era Belém. Mas note só, Maria morava em Nazaré. Né? Maria e José moravam até uma certa distância de Belém, né? Porque, como eu disse, Nazaré ficava no norte e Belém ficava no sul, né? Olhando no mapa, norte é em cima, sul é embaixo, tá certo? Então, Nazaré no norte, Belém no sul, tá certo? Então, como que se cumpriria essa profecia? Né? Porque se Jesus nascesse em Nazaré, a profecia não ia se cumprir, né? Então, como que a gente, né? Como que as pessoas iam saber quem era o Messias? Mas para a profecia se cumprir, o Messias tinha que nascer em Belém. Então, o que acontece, gente? Preste atenção nisso, isso é fantástico. O que acontece? O imperador do Império Romano baixa um decreto, né?
ordenando que todas as pessoas que estivessem debaixo do domínio fizessem um censo, um recenseamento, né? Lembrando então que naquela época o Império Romano estava assim, vamos dizer, estava no seu auge, né? O Império Romano estava no seu auge. E o Império Romano dominava todos aqueles povos ali que estavam ali na costa, né, do Mediterrâneo, né, do mar Mediterrâneo ali, os países ali da Europa, né, os países do norte da África, a Palestina que fica ali também, margeando ali nas margens do mar Mediterrâneo. Então todos aqueles povos, todos aqueles países eram dominados pelo Império Romano, certo? Então o imperador romano baixou um decreto dizendo que as pessoas tinham que se recensear, tinham que fazer o censo. Aí José e Maria, então, para fazer o censo, para se recensear, tiveram que viajar de Nazaré, no norte, para Belém, no sul. E olha, Maria estava grávida, né? E não era um caminho curto, não, era longo, hein? Hoje seria uma viagem rápida, né? Hoje, assim, de carro, Mas de para ônibus, eles, né? naquela época... Mas na época era totalmente diferente, né? Eles viajavam a pé ou montados em animais, né? Enfim, as estradas não eram tão boas, né, como hoje em dia, tal, abertas e tal. Então, eles tiveram que fazer essa viagem, né, gente? Então, aqui, o que a gente aprende? Presta atenção, olha que coisa interessante, né? Eu quero compartilhar algumas lições conosco aqui nessa manhã. Então, a primeira lição aqui, o primeiro ensinamento, né, que a gente tem nesse texto, é que o nascimento de Jesus, ele nos mostra que Deus, irmãos, Deus é capaz de mover um império, caso seja necessário, para que as suas promessas e as suas profecias se cumpram. É isso aqui, Amém. Preste atenção nisso. Não sei se você está captando aí a mensagem, né? O nascimento de Jesus aqui, ele nos mostra que Deus, ele é capaz, ele é poderoso para mover um império, caso seja necessário, para que as suas promessas e profecias se cumpram. Por isso que né? para Deus nada é impossível, né? Por isso que para Deus nada é impossível. Porque foi por causa desse decreto do imperador que estava lá em Roma. Né? O imperador estava lá em Roma, baixou um decreto ordenando um censo. Por causa desse decreto que José e Maria saem de Nazaré para ir para Belém, para se recensear, e aí nasce o Salvador, nasce lá, né? A Simone leu até o versículo 5, o 6 diz assim: estando eles ali, né? Então quando eles chegam em Belém, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz, né? Maria deu à luz o seu filho primogênito, né? Então veja, Jesus foi o filho primogênito de Maria. Ela teve outros filhos e filhas, mas Jesus foi o seu filho primogênito. Então, quando eles chegam ali para fazer o censo, se completaram os dias, né, os 9 meses, e a criança nasceu em Belém. E aí então o que aconteceu? Se cumpriu a profecia do profeta Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2, dizendo que o Messias ia nascer em Belém. Né? Então, gente, para cumprir as suas promessas, para cumprir as suas profecias, Deus faz o necessário, Deus faz o que for necessário. Se Deus move um império para cumprir um propósito dele, né? Até na vida de Maria e de José, que dirá nós, né? Não precisa mover impérios, né? Cada um tem a sua necessidade. Deus... Ligaram aqui, gente. Gente, depois vocês dão um toque aí, se vocês estão ouvindo, porque uma pessoa ligou aqui, infelizmente tem uma pessoa que está querendo falar comigo agora, de todo jeito, e agora não dá para atender, né? Então, se vocês estiverem ouvindo a gente, dá um ok aí pra gente, por favor, tá bom? Então, né, como eu estava dizendo, se Deus move impérios para cumprir um propósito na vida de alguém, que dirá da nossa, né, irmãos?
Eu acho que para Deus nada é impossível. Então, eu não sei aí, né? Até os desafios, a gente está sempre orando por causa das tribulações, dos desafios, das lutas que a gente passa. Então, às vezes a gente olha para o nosso problema e fala assim, é impossível, isso não vai dar nunca, não vai dar certo, acho que eu nunca vou conseguir tal objetivo. Se é um propósito de Deus, nada é impossível, né? O ponto é esse aqui que a Simone está falando, né? Se é um propósito de Deus, isso é muito importante. Se Deus tem propósito, se é uma promessa, se há uma profecia de Deus, vai se cumprir. Porque há profecias também que, infelizmente, não foram dadas por Deus, né, gente? Mas se é uma profecia de Deus, se é uma promessa de Deus, se é um propósito de Deus, não importa quão impossível pareça. Deus pode mover um império, Deus pode tocar no coração do imperador lá de Roma para ele baixar um decreto para que a promessa se cumpra, para que a profecia se cumpra. Né? Então, essa é a lição aqui para a gente. Se Deus tem promessas, se Deus tem propósitos para a sua vida, ainda que pareçam impossíveis, eles vão se cumprir. Porque Deus ele é poderoso para mover céus e terras, até um império, até o coração do imperador, né, como foi o caso aqui, para que uma profecia, para que uma promessa se cumprisse. Né? Eu me lembrei agora daquele texto lá em Josué, quando ele estava em guerra para tomar posse de uma terra, e aí tem um cântico que diz, Josué orou e o sol parou, né? Olha gente, até o sol parar durante um dia para que algo estabelecido, Deus faz acontecer, né? Josué orou e o sol parou, e ele tomou a vitória de Deus nas suas mãos, porque era uma promessa de Deus a conquista da terra prometida. Então, gente, quantas coisas a gente vê na palavra de Deus, né? As muralhas de Jericó caem. Você já pensou uma cidade fortificada numa fortaleza, que casas moravam em cima dos muros? Então, e aquela fortaleza cair por causa de um cântico através de trombetas, e nem armas de fogo existiam naquele tempo? Então a gente vê por aí, né? A gente precisa crer, né? A gente tem que crer que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele não é como nós somos limitados. Nós não conseguimos mesmo, se não for a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas ele é poderoso para fazer muito mais, né? Amém. É isso daí. Então vamos seguir aqui, vamos lá. Então no versículo 7, gente, o versículo 7 diz, né, nós estamos em Lucas capítulo 2, tá? Quem estiver acompanhando aí na sua Bíblia. Lucas 2, versículo 7 diz então que ela, né, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, né? Agora olha só, diz assim, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Eu já vou explicar. Né? Deitou a criança recém-nascida, Jesus, né, recém-nascido, em uma manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Né? Então, quando eles chegam lá em Belém, não tinha lugar na hospedaria. Provavelmente a cidade estava cheia de gente, né? Porque muita gente tinha ido para Belém para fazer esse censo, esse recenseamento. Eles não acharam lugar numa hospedaria. Então eles tiveram que ficar, gente, num estábulo, né? Um estábulo é o lugar onde ficavam os animais. E a manjedoura aqui que fala é um tipo de um tabuleiro em que se deposita a comida dos animais, né? Se deposita a comida para as vacas, para os cavalos, para outros animais dentro do estábulo, né? Então, naquela manjedoura, naquele tabuleiro de madeira, onde se depositava comida para os animais comerem, foi ali que foi o berço de Jesus. Ali foi o berço de Jesus, né? Hoje os bebês nascem na Promatre, né? Promatre, Santa Joana, com como é que fala? Com transmissão ao vivo. Pois é. Então Jesus nasceu nessas condições, né? O bercinho de Jesus foi
foi essa manjedoura, foi esse tabuleiro onde era colocado os alimentos das vacas, dos cavalos, de outros animais, né? Isso aqui tem uma lição pra gente, que eu já vou falar já, segura aí um pouquinho, né? E aí diz aqui no verso 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, né? Então naquela região, era uma região que tinha pastores, né? Deus me deu a grande oportunidade de ter estado lá em Belém, né? Eu já pude fazer uma viagem a Israel e eu estive nesse lugar, em Belém. Eu visitei lá, né, essas grutas, eram tipo umas, né, existem até hoje essas grutas, né? Umas grutas naturais que os pastores não só moravam com suas famílias, mas que eles guardavam os rebanhos, tal. E eu tive lá em Belém, tive o privilégio de estar lá nessa cidade onde Jesus nasceu, né? Então, aqui está dizendo que naquela região tinha lá os pastores, né? Que guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o verso 9 diz assim: e um anjo do Senhor desceu, olha só, uma visita angelical aqui, um anjo do Senhor desceu aonde? Desceu aonde esses pastores estavam, não é? E a glória do Senhor brilhou ao redor desses pastores e ficaram tomados de grande temor. Claro, né? A princípio eles ficaram tomados de temor, né? De medo, porque eles começaram a ter uma visão ali de anjos, né? Que começaram a rodear eles ali. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, tal. Então, gente, preste atenção aqui. Aqui tem um outro ponto que eu acho muito interessante. É uma outra lição que esse texto traz para a gente aqui, que é a seguinte: o nascimento de Jesus nos revela que Deus se manifesta, irmãos, através de coisas simples e humildes, tá? Preste atenção, eu vou repetir aqui. O nascimento de Jesus nos revela que Deus se manifesta através de coisas simples e humildes, né? Deus está, me parece, mais atento às coisas humildes, às coisas simples, né? Hoje, às vezes, as pessoas querem impressionar Deus, né? Com grandes templos, às vezes as igrejas, às vezes, né? Igrejas, denominações aí ficam até brigando para ver qual que constrói o maior templo, né? Aí uma fala lá, aqui a nossa igreja tem o grande templo da glória de Deus. Aí o outro vai lá e constrói o templo de Salomão, né? Aquela coisa suntuosa, e como se isso impressionasse Deus. Deus não se impressiona por essas coisas. Deus se impressiona pelas coisas simples e humildes. É isso que chama o coração, chama a atenção de Deus. Note que, como eu falei, Jesus, olha só, em que lugar Jesus nasceu? Num estábulo, né? Foi colocado em cima de uma manjedoura. E para quem a notícia do nascimento de Jesus foi dada pela primeira vez? Para reis, para poderosos, para imperadores, para sacerdotes, para religiosos? Não, para pastores de ovelhas, gente humilde, que era até muitas vezes desprezado pelos outros. Foi para esses que Deus fez o primeiro anúncio do nascimento de Jesus, que Deus mandou um coral de anjos, né? A gente vai ver aqui na sequência, que Deus mandou, olha que privilégio. Às vezes, gente, eu fico pensando no privilégio que esses pastores tiveram lá, esses simples pastores que moravam naquelas grutas. Como eu falei, eu tive lá, é um lugar, eles moravam como se fossem cavernas, eles não tinham nem casas, esses pastores. E nessas grutas a gente desceu, né? Quando eu estive lá, eu desci nessas grutas. Nessas grutas eles moravam com as suas famílias e eles colocavam, Simone, os rebanhos dentro dessas grutas. Deus. Então imagina, e não tinha janela, não tinha ventilação, era aquele cheiro, né? Porque eram pessoas simples, eram pessoas humildes, eram pessoas pobres. E foi para essas pessoas que o primeiro anúncio do evento mais importante da história foi feito.
para pessoas simples. Veja que Deus não foi procurar os reis, os imperadores, os poderosos, os sacerdotes, né? Aqueles sacerdotes judeus que andavam com aqueles paramentos. Não! Deus fez o primeiro anúncio para pastores humildes, pastores de ovelha, ali, de animais. O próprio Jesus, né? Era uma pessoa simples, nasceu numa família simples. Tanto é que ele era carpinteiro, né? Sim, é. Não era, hoje fala marceneiro, mas ele era carpinteiro. Foi a profissão que José ensinou para ele, né? Foi assim que ele ajudou a família. Então a gente vê, né, a simplicidade, né? Jesus, ele não veio em palácios. Exatamente. Ele veio, você vê que na verdade o propósito de Deus não era impressionar as pessoas. O propósito de Deus era tratar com a vida interior, né? Com a vida espiritual, é mudar a vida espiritual das pessoas, né? E não a questão de posição, né? Então, por isso que quando falavam de Jesus ser o Messias, aí falaram, não sei se foi, não estou lembrada se foi os fariseus que falaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade desprezível, não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa culta, o povo pobre. Então eles não davam crédito, porque eles acreditavam que o Messias era um grande rei, né? Então eles perderam a bênção, né? Exatamente. Então é isso que a gente estava falando, né? Não só Deus escolheu pastores humildes para fazer o primeiro anúncio, né, do nascimento do Salvador da humanidade, como também a Simone falou aqui, né? Jesus não nasceu num palácio, né? Jesus poderia ter nascido num palácio, né? Cheio de pessoas importantes a rodeá-lo. Não, Jesus nasceu numa estrebaria, né? Foi colocado numa manjedoura. Então, eu até anotei aqui que Deus quis comunicar que ele, Deus, ele pode ser encontrado e se manifesta através de coisas simples e humildes, né? Através de coisas simples e humildes. Às vezes a pessoa quer encontrar Deus, vai na catedral né? Não que Deus não possa se revelar numa catedral, ele pode, mas às vezes Deus vai estar naquela igrejinha lá, simplesinha, naquele bairro de periferia, com aqueles irmãozinhos simples, ali às vezes você vai encontrar Deus, né? Você vai encontrar a presença de Deus ali, né? Então Deus também quis comunicar que ele não é inatingível, como os membros das famílias reais, né? Deus está acessível a todos, inclusive as pessoas mais simples e mais humildes, né? Eu e a Simone, a gente gosta muito de assistir, né, filmes assim que falam de monarquias, né, de reis, de rainhas. A gente tem assistido, tem uma série aí no Netflix, né? Quem quiser assistir uma série legal aí no Netflix, é aquela série que chama-se The Crown, né? Que traduzindo para o português significa A Coroa, né? Que é a série que fala sobre essa rainha que está até hoje lá na Inglaterra, a rainha Elizabeth, né? Elizabeth, né? Tá certo? Nós assistimos uma série sobre a rainha Vitória, a Vitória que reinou no século XIX, né? Teve um reinado longo também, e agora a gente assistiu essa série The Crown, que é sobre a rainha Elizabeth. Então, a gente vê que essas pessoas, elas são inacessíveis, né, Simone? Elas ficam ali dentro daquele palácio, intocáveis, né? Ninguém chega perto, né? Aquela suntuosidade, né? Eles são pessoas assim inacessíveis, né? Mas quando Jesus nasce numa manjedoura, quando o anúncio é feito a pastores humildes, é como se Deus estivesse querendo dizer que ele não é assim, que ele não é inacessível. Pelo contrário, ele é acessível, ele está acessível a todos, inclusive as pessoas mais simples e mais humildes. Essas pessoas são muito valorizadas por Deus, né? Então, a pergunta que se faz aqui pra gente: você tem dado valor às coisas simples e humildes da vida?
Ou você tem se deixado impressionar pela suntuosidade, pelo glamour, pelo orgulho, pela grandeza e pela arrogância humanas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar aqui e imaginar, né? Depois aí, uma hora que vocês tiverem um tempo para meditar, vocês leiam Isaías 53. É um texto muito lindo que fala de Jesus, né? Então ele veio numa família pobre, ele era um homem simples. Jesus diz que não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? O Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, porque as pessoas sustentavam o ministério de Jesus. Então, Isaías 53 até diz que ele, Jesus, não tinha beleza e nem formosura. E quando olhavam para ele, não havia nada que o agradasse, né? Então você vê, fala da própria aparência em si, porque Jesus ele não veio. Às vezes as pessoas pintam esses quadros, né? Jesus de olhos verdes, aquele homem bonito e tal. Mas o próprio texto de Isaías fala que Jesus era um homem simples, né? Até mesmo de aparência, porque o propósito de Deus, gente, não é impressionar. O propósito de Deus é salvar a humanidade. A beleza de Jesus não era exterior, né? Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui. Então vou pedir para a Simone ler agora o verso 10 e o 11. Espera aí só um minutinho. Lucas capítulo 2, versos 10 e 11 agora. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso, então aí lembre-se que os pastores, a princípio, né, aqueles pastores daqueles animais, a princípio, eles ficaram com medo, né, daquela aparição dos anjos, tá? Eles ficaram tomados de grande temor, diz aqui. Mas o anjo disse para eles o seguinte: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, né? As boas novas do nascimento do Salvador eram boas novas não apenas para o povo judeu, mas para todos os povos, né? Para todo o povo, né? E qual era essa boa nova? Verso 11. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, quem que nasceu? Ele diz aqui, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então a gente tem três termos aqui, três designações para Jesus. Diz aqui que ele é o Salvador, que ele é o Cristo e que ele é o Senhor. Então, gente, o nascimento de Jesus, ele nos lembra que nós devemos reconhecer a Jesus como nosso Salvador, né? Como o Cristo, que quer dizer o Messias, o enviado de Deus, e como o Senhor. Tá? Então Jesus é o único que pode nos salvar, é o Salvador. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, o enviado, aquele que foi profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento. E ele também deve ser o nosso Senhor, né? Não apenas o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. Ou seja, nós devemos submeter a Ele a nossa vida. Ele é o nosso dono. Nós somos os servos e Ele é o Senhor, não o contrário, né? Às vezes tem gente que quer fazer de Deus o seu servo, né? Como se Deus tivesse que ficar ali atendendo os seus caprichos. Não, é o contrário. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Né? E como o Senhor, ele tem direito sobre as nossas vidas, e nós temos que nos submeter a ele, né? Ao seu senhorio. Então, o nascimento de Jesus nos ensina isso, que nós temos que reconhecer Jesus como nosso Salvador, como o Messias, o Cristo, né? E como nosso Senhor também. Tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, a gente leu até o 11, né? Vamos ler aí até o 15 agora, Simone, por favor. Do 12 ao 15. Isto você virá de sinal. Encontrareis a criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros:
Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Isso, então os anjos, eles falam para os pastores, né, eles dão um sinal para os pastores. Eles dizem assim, olha, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Ele dá esse sinal. E aí depois, né, o texto diz que subitamente apareceu uma multidão de anjos ali, um coral de anjos, né? Essa cena que eu acho linda, né? Eu queria estar lá, viu, gente? Então aparece um coral de anjos aqui louvando a Deus, né? E o que os anjos cantavam? Eles cantavam assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, né? Então deve ter sido assim, você imagina um coral de seres humanos, bonito, bem ensaiado, já é uma coisa linda. Você imagina um coral de anjos, né, gente? Né? Deve ter sido assim uma coisa fantástica. Aqueles pastores, né? Eles jamais, acho que ninguém viu um show como aquele, né? Hoje em dia o pessoal foram agraciados, né? Hoje em dia o pessoal paga um ingresso caríssimo às vezes para ver uma orquestra tocando e tal, né? Eles tiveram esse show, por assim dizer, né, gratuito ali, porque Deus escolheu eles para esse momento aqui, né? Realmente eles foram agraciados, como a Simone disse. Bom, e aí o verso 15 diz que assim que os anjos se retiraram, os pastores começaram a conversar entre si e eles diziam o seguinte: vamos até Belém, porque eles estavam próximos, né? Esse lugar onde eles ficavam, né, como eu disse, era bem próximo de Belém, não era muito longe não. Então eles disseram assim: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos lá, vamos conferir, né, aquilo que os anjos falaram. Então aqui a gente tem um outro ensinamento para a gente, queridos, que é o seguinte: o nascimento de Jesus, ele nos ensina que Deus se manifesta a quem? A quem Deus se manifesta, gente? Deus se manifesta àqueles que ele sabe que irão reconhecer a importância da sua revelação. Deus se manifesta para qualquer pessoa, né? Eu penso que não. A revelação de Deus está disponível a todos, mas Deus, ele se manifesta de uma forma especial para aqueles que ele sabe que irão reconhecer a importância da sua revelação. É como se Deus soubesse que esses pastores eles iam reconhecer a importância dessa revelação, né? Tanto que os pastores, ao ouvirem esse anúncio, eles se dispuseram a ir até Belém, né? E se dispuseram a ver, né, se o que lhes tinha sido anunciado pelo anjo, né, estava realmente acontecendo. E então eles reconheceram a importância da mensagem, eles reconheceram a importância da revelação, né? E nós também devemos ser assim, né? Que fica essa lição para a gente aqui, né? Nós temos reconhecido a importância da revelação de Deus para nós, porque tem muitas pessoas que parecem não dar muita importância, né? A palavra de Deus é falada, é pregada, é proclamada, mas as pessoas parecem que estão tão distantes, né? Às vezes até mesmo dentro das igrejas, viu, gente? A gente percebe, pessoal longe, distante, você está ali, estão preocupadas, você está pregando, você está ali, tal, gente, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, e a pessoa está distante, ela parece que está de corpo presente, mas de espírito ausente. Não reconhece a importância daquilo que está sendo falado, né? E esses pastores, eles se dispuseram a ir até Belém e ver o que se lhes tinha sido anunciado pelos anjos, porque eles reconheceram a importância da revelação, né? Aí nós temos aí os versos 16 e 17, Simone. Vamos lá, a gente já está chegando no final, tá, gente? Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Isso. Então aqui, olha só, eles fizeram o quê? Eles foram, né? Inclusive o texto diz apressadamente,
E eles acharam, então, né? Os pastores acharam Maria, José, né? E a criança deitada lá na manjedoura, conforme, né, havia sido anunciado pelos anjos. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? O que diz aí, Simone? Divulgaram o que eles tinham dito. Divulgaram, presta atenção nessa palavra, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito deste menino. Então eles divulgaram. Esse é o ponto aqui. Então, o nascimento de Jesus nos ensina que Deus se manifesta. A quem Deus se manifesta? Aqueles, a gente já falou, que reconhecem a importância da revelação. E agora eu digo, aqueles que irão anunciar essa revelação. Porque os pastores, eles não guardaram para eles. Eles começaram a anunciar. Diz aqui que eles divulgaram aquilo que tinha sido revelado para eles. Eles começaram a divulgar isso. Eles começaram a anunciar, né, aquilo que eles tinham recebido de revelação. E isso também é uma lição para nós, porque Deus, irmãos, Deus nos revelou a verdade do Evangelho, né, para que nós divulguemos, não é para que nós guardemos, não. Né? A mensagem precisa ser divulgada para aqueles que não a conhecem. Né? As revelações de Deus a nós não devem ficar guardadas, mas precisam ser anunciadas. E a pergunta é, nós temos compartilhado, nós temos anunciado, nós temos testemunhado daquilo que o Senhor tem nos revelado na sua palavra? Né? Essa é a questão. E aí, para a gente terminar agora, o verso 18 diz assim: todos os que ouviam, né, aquele anúncio dos pastores, todos os que ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Né? Então, as pessoas ficavam admiradas, né, de ouvir aqueles relatos daqueles pastores, falando da visão que eles tiveram, do coral de anjos, e que eles foram lá e de fato acharam a criança, né, e tal. E o verso 19 diz que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Né? Maria, uma pessoa muito discreta, aparentemente, muito comedida, ela guardava tudo no coração, né? Meditava. E aí, então, o verso 20, que é o último verso que eu quero ler aqui com vocês, diz o quê? Voltaram, então, os pastores. De que maneira que eles voltaram? De que maneira que eles, depois que eles viram Jesus ali, a criança, como que eles voltaram? Voltaram, então, os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então aqui, gente, a quem Deus se manifesta? Preste atenção, né? A quem Deus se manifesta? Deus se manifestou a esses pastores. A quem Deus se manifesta? Ele se manifesta àqueles que ele sabe que irão reconhecer a importância da revelação. Já falamos. Ele se manifesta àqueles que vão anunciar a sua revelação. E ele se manifesta para aqueles que se deixarão transformar pela sua revelação. Porque esses pastores, eles creram, eles, por assim dizer, se deixaram transformar por aquela revelação. Eles foram transformados, olha aqui. Eles voltaram glorificando, eles voltaram louvando a Deus por tudo que eles tinham ouvido, por tudo que eles tinham visto, né? Eles foram transformados pelo impacto daquela mensagem. Deus não vai se revelar a pessoas que não estejam dispostas a se deixarem transformar pela mensagem da graça de Deus. Então a pergunta para nós é essa: nós temos estado dispostos a permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, né? Nos alinhando, tirando de nós tudo que lhe desagrada? Né? Nós estamos dispostos a permitir, né, a permitir que o Espírito Santo nos transforme com a mensagem do Evangelho, né? Quando nós estivermos dispostos, né, a permitir que o Senhor nos transforme, então Deus vai se manifestar a nós. Deus não vai se manifestar a alguém que não quer
permitir, né, que o Espírito Santo o transforme, o mude, né, o transforme. Amém, gente? Amém. Então, essa é a mensagem aqui dessa manhã, tá bom? Amém. A Simone vai cantar mais um louvor, né? Depois nós vamos orar. E hoje, né, como eu disse, nós estamos fazendo a última live aqui da minha casa sobre essa jornada de Natal com Cristo. Nós iríamos fazer amanhã, mas como eu disse, não será possível. Daqui a pouquinho eu explico por quê, né? A gente não vai poder fazer a live amanhã, por uma boa causa, né? Mas a gente vai ter a finalização dessa jornada de Natal no domingo, no próximo domingo às 10 horas da manhã, tanto no culto presencial da Igreja do Tucuruvi, como transmitido online pelo Facebook e pelo YouTube. Vamos louvar o Senhor. Vamos encerrar com este louvor, tá bom? Que é um louvor de Natal que você consegue cantar aí da sua casa, porque é muito simples e é o louvor que a gente sempre canta nessas épocas, né? Que é aquele cântico que diz aqui, ó. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, anunciando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam paz, e neste dia sublime de paz, o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Canta, pastor. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, paira no rosto do meigo Jesus, no presépio do mundo a luz, astros de eterno fulgor, astros de eterno fulgor. O último, de novo. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, paira no rosto do meigo Jesus, no presépio do mundo a luz, astros de eterno fulgor, astros de eterno fulgor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Muito bem, então o pessoal está participando com a gente aqui, olha, né? Os irmãos lá da nossa igreja aqui, a Beth, a Angelina, o Marcos Amaral, a irmã Lourdes, né? E temos outras pessoas também aqui, olha, o Adenir
Sola Teruel tá com a gente aqui, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, bom, pessoal que estava comentando, né, da nossa igreja. Algumas pessoas eu estou vendo aqui que estão assistindo, mas não comentaram, então eu não vou citar o seu nome, tá? Mas o Rômulo Lima, ó, tá aqui dizendo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Rômulo Lima, que é lá de Macapá. Olha que beleza, lá de Macapá, né? Tá Amém. Com a gente aqui, né? Enfim, né? Olha, também aqui o Jair Santos Arruda, né? Enfim. Sejam todos muito bem-vindos aí, o pessoal que foi chegando, a Neidinha Faria, olha aí, tava fazendo falta também, né? A Neidinha Faria. Bom, gente, nós vamos orar, né? Eu quero só, então agora eu vou avisar mais uma vez, a princípio a gente tinha feito o propósito de fazer a live também amanhã, né? No sábado pela manhã, mas infelizmente, ou felizmente, né? Porque é por um bom motivo, nós não vamos poder fazer a live, porque eu disse ontem, né, lá na igreja, que Deus me agraciou com bênção, que ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, né? O pastor Newton Batista de Araújo, que é o nosso suplente regional da região Oeste 1, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ele foi recém-eleito, né? E ele então me convidou, né? Que honra, né? Para mim, me convidou para fazer parte do Conselho Regional da região Sudeste 1 do Avivamento Bíblico, como secretário regional de Educação Cristã, né? Deus tem me chamado para essa área. É muito claro na minha vida, graças a Deus, esse dom de ensinar, né? De trabalhar nessa área de educação cristã, né? Então o pastor Newton nos convidou para assumir esse encargo, né, essa secretaria, e amanhã nós vamos ter uma reunião do Conselho Regional, então já vai começar às 8 horas da manhã, né, lá na Zona Norte. Eu moro aqui perto do Ipiranga, então eu vou ter que ir para lá logo cedo, né? Vou ali, estar atendendo, né, a essa convocação do pastor, nosso superintendente regional, para trabalhar nessa área da nossa denominação, da nossa região. Então, por isso eu não vou fazer a live amanhã, tá, gente? Mas então fica aí para vocês o convite para participarem do encerramento, tá? Do encerramento dessa série, dessa jornada espiritual, né? No próximo domingo às 10 horas da manhã, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. A Regina está pedindo a letra, eu passo depois, isso. Irmão. O pastor passa para você, tá? Depois a gente passa, né? Deixa eu ver aqui. A Iracema Diniz está com a gente aqui, ó, né? A Adenir está dizendo aqui que é de Juara. Eu não sei se é Juara ou Juará, né? Não sei como pronuncia. Mato Grosso, tá? Olha aí. Que bênção, seja bem-vindo aí, em nome de Jesus, tá? Muito bem, então, gente, nós vamos terminar com uma oração nessa manhã, né? A gente sempre tem aí vários pedidos de oração que nos são passados aí pelos irmãos. Então, eu vou pedir para Simone, que tem sido a nossa intercessora oficial aqui, né? Eu vou pedir para Simone fazer essa oração, tá bom? E nós vamos, então, terminar essa live em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, né? Senhor, nós somos gratos ao Senhor por esta semana abençoada, ó Deus, por esses momentos em que passamos juntos, aprendendo a palavra. Foi um tempo gratificante com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Obrigado mesmo, Senhor, tem sido bênção para a nossa vida, Senhor, a explanação da Tua palavra e o conhecimento, Senhor, que nós temos tido, Senhor, dessa palavra tão maravilhosa. Nós queremos também apresentar diante do Senhor, como sempre, os nossos pedidos de oração. Nós sabemos que os nossos irmãos têm aí os seus desafios, mas nós sabemos que, como aprendemos hoje, se Deus é poderoso para mover nações e para cumprir os seus propósitos,
Nós, Senhor, cremos que o Senhor é poderoso, ó Pai, para reverter situações, curar enfermidades, fazer um milagre no relacionamento conjugal, abençoar uma família, abençoar, Senhor, os filhos dos seus filhos, abençoar, Senhor, abrindo portas, Senhor, abençoando financeiramente, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, enfim, Pai, abençoa, Pai, os seus filhos, dá graça, Senhor, supre suas necessidades, age nos impossíveis de suas vidas, porque nós cremos, Pai, que muitas vezes a nossa cabeça e a nossa fé é tão limitada, mas nós cremos num Deus poderoso que pode fazer muito e muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. O nosso Deus realmente é um Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus do impossível e nós apresentamos diante do Senhor todas as coisas nesta manhã, até aqueles problemas, Pai, tão difíceis de serem resolvidos, como casos que nós temos aí, Senhor, eu mesmo tenho acompanhado, ó Deus, de pessoas que estão tão enfermas, Pai, com doenças realmente terminais, mas nós cremos, meu Deus, que o Senhor é aquele que pode reverter e curar e fazer uma nova história na vida desses que estão passando por situações tão delicadas, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor cada vida nesta manhã. Oramos, crendo e assim crendo nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito bem, então. Nós estamos terminando essa live, tá? Repetindo, esperamos vocês no próximo domingo, 10 horas da manhã, né? Os irmãos lá da igreja do Tucuruvi que puderem estar presencialmente com a gente, esteja lá, ou se você não é da igreja e quiser estar conosco lá presencialmente, será muito bem-vindo, tá bom? Estamos observando lá as regras, né, de segurança aí quanto ao Covid, né? Distanciamento, máscara, álcool em gel, tudo certinho. Então, quem quiser estar presencialmente, esteja lá conosco. Quem não puder estar presencialmente, acompanhe pelo Facebook ou pelo YouTube o encerramento dessa jornada de Natal com Cristo, próximo domingo, 10 horas da manhã. Um ótimo final de semana a todos, né? Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. E até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau, queridos. Tchau, gente. Paz.